Então vamos lá. Eu vou começar com a primeira pergunta, Claudinei. Por que o Crowley? Por que esse ano? De onde veio a ideia de fazer uma peça de teatro do Crowley? Olha, Marcelo, você sabe que há muito tempo eu faço a conferência de Wicca e Espiritualidade da Deusa aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, especificamente em São Paulo. E aí a cada conferência nós temos o que eu acabei nomeando veio o nome de mitodrama, que é um ritual encenado, aonde a gente pega um mito de uma deidade, de uma deusa, e nós colocamos todas as pessoas dentro desse mito. Então ele é um ritual encenado. Então, ao longo de 20 anos, né, dessa conferência que nós completamos esse ano, ficamos um tempo parado por causa da pandemia, mas retornamos, foram diversos mitos encenados, e comigo, não só escrevendo os textos, mas também fazendo a direção, fazendo cenografia, fazendo luz, fazendo tudo, né, porque no final eu acabava fazendo um pouquinho de cada coisa. E eu sempre pensei em fazer uma mostra de teatro pagão, porque eu achava que faltava, e falta, né, projetos nesse sentido, para que possam mostrar mitos ou histórias de grandes personalidades desse nosso universo do ocultismo. E a ideia de fazer uma peça do Crowley sempre me perseguiu, porque eu gosto da figura do Crowley, não sou telemita, mas eu digo que eu sou crowleyano de coração. Eu gosto, né, dos ideais propostos por ele, da história dele, e durante muito tempo eu estava com essa ideia na minha cabeça. E aí eu comecei a pesquisar no mundo todo se alguém tinha feito uma peça do Crowley, da vida do Crowley, para eu poder, inclusive, usar como referência para escrever alguma coisa. E eu não achei nada. Fucei, vasculhei a internet inteira, encontrei exposições sobre a vida dele, com as peças dele, com todas as coisas, mas tive uma dificuldade de encontrar alguma coisa relevante em termos teatrais da vida do Crowley. E eu sempre digo, né, eu fico brincando com o pessoal, eu falo que eu sou o Exu da Wicca. Então, quando ninguém faz alguma coisa, eu vou lá e eu faço, porque ninguém fez. E aí, eu comecei a pensar, cara, eu preciso escrever, eu preciso escrever, eu preciso escrever. E aí, um dia eu estava na Vibe Mundial, a rádio onde eu tenho um programa já há 27 anos, e o Jabali, na ocasião, também era comunicador da Vibe, e a gente estava ali, sentado no hall, esperando os nossos programas e conversando. E aí, conversando com o Jabali, ele falou, vamos fazer alguma coisa. Eu me recordo exatamente qual foi a proposta do Jabali, mas eu olhei para ele e falei assim, não, eu até complemento, se o Cláudio quiser, eu lembro perfeitamente disso. Eu olhei para ele e falei assim, Cláudio, vamos fazer um curta-metragem da Wicca? Isso! Ele olhou para mim e falou assim, eu tenho uma outra proposta. Eu falei, pô, então vai ser longa-metragem, né? Exato, Eu falei, aí não, curta-metragem não, mas eu tenho outra proposta, não foi? Eu tenho uma outra proposta. Ele virou e falou, quer fazer o Crowley no teatro? Aí eu falei, na hora, topo. E isso faz um ano já, isso foi em janeiro do ano passado. Pode continuar, Cláudio, não queria quebrar. Mas quando você fala assim, quer fazer o Crowley no teatro, até eu que não sei nada de ator, fica com vontade de ver. Pois é, né, cara? Porque é uma figura tão emblemática. São muito mágicas. E eu não tinha nada escrito, tá? Eu fiz a proposta para ele, mas eu não tinha escrito a peça, tinha ideia na minha cabeça. Obviamente, eu li a biografia do Crowley, muitas biografias dele, estudei muito a vida dele, né? Tem o Johann Reis, que é um amigo meu e que é uma grande referência dentro desse universo, mas não tinha escrito nada. Aí, quando o Jabali falou, aceito, eu falei, agora não dá mais para voltar, vou ter que escrever. E aí, foi uma coisa meio livro da lei, tá, Marcelo? Foi uma epifania, assim, desceu de uma vez. Eu sei que, sei lá, né, Jabali, em 3, 4, 5 dias eu estava com tudo escrito. Aí eu falei assim, tudo escrito. Só que não foi nessa época, porque a gente ia começar o projeto em janeiro do ano passado, porque desde que ele me convidou, até separei aqui, o primeiro presente que ele me deu para eu poder aprender um pouco mais sobre o Crowley, além da biografia que na mesma semana eu comprei, do Johann Reis, o Cláudio me deu esse livro aqui do Martin Reis e a R.H. Stewart,
que é tipo um zine, né? São tirinhas, né? Tipo revistinha, cara, é sensacional. E tem umas histórias do Crowley, tipo revistinha mesmo, são tirinhas. Eu falei, já que você aceitou, agora vai ler um pouco sobre o Crowley. Agora né? vai ler. E eu comecei. E a gente ia começar a ver teatro, tudo isso, quando rolou um outro trabalho para mim como ator, que eu tive que parar, na verdade, de pensar sobre o Crowley, e a gente estrear em novembro, né? Essa peça, mais ou menos. Do ano passado. Do ano passado. E esse meu compromisso, que era no Rio de Janeiro por alguns meses, a gente acabou adiando e ficou para agora. Então Mas até melhor que ficou para esse ano, né? Não, Marcelo, tudo foi acontecendo de uma maneira muito emblemática, porque eu lembro que a primeira vez que nós fomos em um teatro, eu sentei com o Jabali, que a gente foi definir a data, eu fiquei com aquela história, queria fazer uma coisa especial, queria fazer a leitura da peça no dia do aniversário do Crowley, e aí eu lembro que eu falei para ele, putz, legal seria se fosse no ano que vem, né? Porque ano que vem vai completar 150 anos do aniversário do Crowley, e 120 anos do Livro da Lei, mas vamos fazer esse ano mesmo. Tudo aconteceu para não dar certo, entendeu? Tudo aconteceu para não ter sido no ano passado. O teatro não saiu, até uma das meninas do teatro ficou doente, ficou internada durante o mês. Tudo deu errado, né? Ou certo. Exatamente. Certo, né? Para no final, talvez a gente mover a peça para... Desculpe. Criarmos nessa data, né? Nessa data especial. Eu lembro que quando a gente começou a conjecturar as coisas, a Record me chamou para fazer uma novela e eu fui. E tinha um prazo para isso. E esse prazo também acabou estendendo. Quer dizer, eu lembro de eu ligando para o Cláudio e falando, cara, eu acho que ferrou esse ano, assim, porque acabaram de estender aqui o contrato e tal. E a gente resolveu deixar para esse ano, e acho que foi a melhor coisa que aconteceu, porque está dando tempo de trabalhar um tantinho a mais, de conhecer. Eu, principalmente, eu não sou ocultista, eu também trabalho como tarólogo, mas eu sou ator há 35 anos, e na verdade, eu estou conseguindo devorar coisas do Crowley. Esse processo agora do ensaio, ele é muito puxado, porque um monólogo não é fácil, é o meu primeiro monólogo na vida, eu sempre fiz peças de tudo quanto é coisas que vocês imaginam por aí, só que monólogo é diferente, você não depende de ninguém, você não pode se apoiar em ninguém, você depende de você e do que você tem. Então esse processo todo está fazendo com que eu também não tenha muito tempo para fazer mais coisas que eu gostaria, só que eu já coloquei como meta, sim. Estou lendo bastante coisa, toda madrugada eu estou assistindo trocentos vídeos pelo YouTube, estou me aprofundando com documentários, o Klaus sempre me manda coisas. Essa semana mesmo ele me mandou um vídeo bem bacana do Fernando Pessoa, né, que tem a ver aí com a história do Crowley. Apesar de eu conhecer o Fernando Pessoa como autor e no teatro já ter feito os heterônimos, mas não aprofundei na vida dele. Então, depois que a peça, na verdade, estrear, vai ser o grande momento que eu vou poder, junto com a peça, me aprofundar, porque a ideia dessa peça é que a gente fique em cartaz por muito tempo, né? Que a gente viaje, enfim, que usufrua desse presente que o universo deu para a gente, acho que para todo mundo. O Clau, ele me surpreendeu muito, deu Débio, o Pedro e o André que estão aqui, não é isso? Isso. O Clau me surpreendeu muito, apesar dele ser um grande autor, um grande escritor mesmo, ter essa facilidade, foi aí que eu interrompi. Ele simplesmente apareceu com esse texto em 5 noites, 4 noites, coisa do tipo. E eu até falei, mentira, né? Falei, ele tinha isso daí pronto, engavetado, e sabia que não tinha, né, Cláudio? Sabia que não tinha. E o quanto foi um presente, está sendo um presente,
a riqueza, porque o Crowley, ele é um cara muito rico, né? Ele é um cara muito potente na linguagem. Tem momentos, o Claudinei escreveu tudo isso, obviamente, com a linguagem dele, com o português dele, mas tenho certeza que ele pensou no Crowley escrevendo, né? Então, o quanto a escrita é rica, o quanto é difícil para um ator decorar um texto desse, e aí eu fico imaginando a figura do Crowley, o quão rico ele não era, né? De capacidade, de carisma, de talento, essa força. Eu estou apaixonado por esse personagem, tô muito afim, realmente assim, de enfrentar, realmente de chegar ao dia da estreia para poder fazer e poder amadurecer a peça, porque ele me lembra muito um cara liberto, um cara solto da vida. Fico imaginando eu aqui, várias madrugadas, como que seria o Crowley no dia a dia? Será que ele era um cara piadista? Eu imagino ele um pouco de cada jeito. Um pouco piadista, um pouco sério em alguns momentos, depravado, debochado. E eu me identifico muito com isso, porque eu sou um cara meio risonho, digamos assim, meio piadista, me chamam muito de quinta série, e eu vejo muito o Crowley com essa energia. Então, a magia desse texto, e vocês vão assistir, é fantástica, é envolvedora, é envolvente, ela é envolvente, ela é uma magia que deixa as pessoas, é um texto que deixa as pessoas, na verdade, intrigadas, acho que meio, como que chama quando faz o reloginho? Hipnotizada. E eu fico hipnotizado. Então, para mim, está sendo uma grande novidade na minha vida, como ator, até como pessoa, porque eu estou pensando e respirando muito a questão do Crowley. Eu não sou o tipo do ator maluco que fica, agora... aquele cara que, quando a gente ouve às vezes falar, antigamente tinha muito isso nos grandes teatros, os grandes atores, a gente ouvia muito falar de pessoas que se envolviam e que acabavam entrando em depressão com a questão do personagem, tinha muito isso, hoje é menos, a minha intenção não é essa, mas eu estou envolvido com a peça num todo, tenho respirado 24 horas sobre Crowley, e a minha vontade aqui de poder ir para o Lago Ness, na Escócia, conhecer a Boleskine, ou Boleskine House, de poder conhecer a abadia de Telemann, o que sobrou dela. Então, podem ter certeza que o Crowley ganhou um novo admirador, era isso. E ele é isso, né? Ele faz isso com a gente, né? Eu acho que é uma responsabilidade tão grande, primeiro, escrever sobre a vida do Crowley. Então, para mim, era uma responsabilidade fazer isso de uma maneira fiel, sensível, e também é uma grande responsabilidade interpretar esse gigante, né? Esse mito, essa lenda, e para muitas frentes, né, Marcelo? Porque todo mundo pensa no Crowley como o grande mago que ele era e que ele é, porque a gente está comemorando 150 anos da vida dele porque ele está aqui, então ele não morreu, ele está vivo, né? Mas a gente esquece que ele é presente em tantos outros grupos, entre roqueiros, tantas pessoas, não é? Que, de certa forma, acabaram tendo contato com a figura do Crowley, conhecendo as ideias, né? A filosofia de Telemann, através dos roqueiros que admiraram o Crowley. A gente aqui no Brasil tinha o Raul Seixas, que colocou a filosofia de Telemann em tantas canções, em tantas músicas. Eu estava falando outro dia, né? Crowley é um pouco responsável pela nossa geração, pelo que a nossa geração se tornou e a liberdade que a nossa geração alcançou, e implantar um pouco desse sentido de liberdade na gente. Talvez muitas pessoas não tiveram contato direto com a obra dele, no sentido de terem lido os livros, mas foram influenciadas por aquilo que esses artistas visionários trouxeram, né, e traduziram do Crowley para as pessoas. Então, assim, é uma
grande responsabilidade. E o Jabba, ele falou uma coisa super engraçada, que quando a gente faz um personagem, quando um autor escreve um personagem, ele escreve um personagem fictício na maior parte das vezes. Então, você vai fazer uma peça de teatro, em boa parte das vezes aqueles personagens não existiram. O autor, ele pode até, de certa forma, observar e se mirar em figuras que tenham existido, mas aquele personagem é um personagem fictício, não é? E aqui a gente está falando de uma pessoa que viveu, que mudou a vida de tantas outras, né? Que, como eu disse, eu acredito, foi responsável pela mudança de paradigma, do mindset da nossa própria geração. E, além disso, tem a questão de que é uma figura espiritual, né? Então, eu tenho certeza que quando a gente está lá, quando eu escrevi, quando a gente está lá ensaiando, o Crowley está por lá, entendeu? A energia dele está ali, o espírito dele está ali, ditando, mostrando, indicando algumas coisas, e a maneira como ele quer ser visto, não é? Eu tenho certeza absoluta, porque eu acredito, né? Sou uma pessoa espiritual, então eu tenho certeza absoluta que ele está guiando esse processo de alguma maneira, para que ele mostre até facetas dele que as pessoas desconhecem. Eu tive uma preocupação em mostrar um lado mais humano de Crowley. Claro, tem muito de todos os mitos, de todas as lendas, de tudo aquilo que a gente sabe sobre a história do Crowley e que instiga as pessoas, né? Em todos os processos da vida dele, a gente passa pelos processos mais importantes. Mas eu me preocupei em cada momento no texto falar, trazer, traduzir esse lado humano do Crowley que muitas pessoas não percebem, não perceberam, ou, de certa forma, ignoram, porque vem ele como um mito e, né, tem aquele estigma de o homem mais perverso do mundo, e um cara que todo mundo, de certa forma, tem admiração, mais temor, mas é um cara que perdeu filhos, é um cara que sofreu, é um cara que foi expulso de um país, né, que passou por tantas situações, que tenho certeza que foi tocado na sua humanidade, por mais divino que ele fosse. E aí é isso que a gente tenta traduzir, de certa forma, em algumas partes desse texto, e que o Jabali tem incorporado e interpretado de forma magistral, né? Hoje a gente estava ensaiando hoje, e aí eu gravei uma parte do ensaio, conforme eu fui vendo aquele ensaio, cara, né, o autor, ele faz uma parte pequena, o autor faz a parte pequena, o ator é que torna a obra grandiosa, porque é ele que dá vida àquilo que a gente imaginou e coloca a parte dele, né, e a emoção dele, o sentimento dele, a visão dele em cima daquilo. E eu olhei, eu confesso que diversas vezes eu me emocionei de poder estar vendo ali a figura do Crowley, de certa forma, redivivo através do Jabali. Quer dizer, o teatro tem essa magia, né, e era sagrado para as pessoas no passado por causa disso. Tem a magia de trazer os deuses para a Terra. Então, a gente vai trazer um deus para a Terra, alguém que se tornou imortal, que é o Crowley, através dessa peça de teatro, que tem chamado não só a atenção de ocultistas, mas de pessoas dos mais diferentes segmentos da sociedade, pessoas conectadas com a literatura, por causa que a gente traz um pouco da história do próprio Fernando Pessoa. Muita gente conhece o lado poeta do Fernando Pessoa, o escritor que o Fernando Pessoa era, mas pouquíssimas pessoas sabem que ele tinha um lado de conexão com o ocultismo, com o esoterismo, era um astrólogo de primeira grandeza, que inclusive corrigiu a carta do Crowley, que foi o que fez o Crowley ter vontade de conhecê-lo. Ele fez a correção da carta natal do Crowley, né, em 15 minutinhos ali, e aí quando ele enviou uma carta para o Crowley falando, tá errado, sua data, fiz a correção aqui astrológica, a identificação do seu mapa, e você nasceu em tal e tal hora, o Crowley falou, é verdade, e foi isso que despertou ele de se desabalar até Lisboa para conhecer o cara, né, o Fernando Pessoa. Então, assim, a gente também está trazendo um lado do Fernando Pessoa que pouquíssimas pessoas conhecem, né, e olha que legal, um grande gênio da humanidade, né, da escrita, que teve uma conexão tão profunda e tão forte com o esoterismo. Acho que isso também
nos ajuda a fazer as pessoas perceberem que não tem só loucos, né, no ocultismo. Tem pessoas também que nós admiramos a obra e que nem sabemos o quanto daquela obra que nós admiramos foi influenciada pelo ocultismo, pela espiritualidade. Então, tem um pouco também do Fernando Pessoa nessa história aí.